ele falava sempre no meu ouvido e dizia, ele me convidava, eu revoltado que não, né? Eu chamava meus irmãos, eram os bobos. Eu mandava ele até me respeitar, uma autoridade tão grande, sem ser nada, porque a palavra diz que se alguém pensar em ser alguma coisa, não sendo nada, antes está enganando o seu próprio coração. E era a minha vida, respeita, me comparando com bode. Mas graças a Deus, ele foi indo, sempre com paciência. Até que um dia nós, na casa dele, aqui em Montes, ele estava se arrumando para ir para a igreja, e eu tinha chegado a vida de trabalho. Aí, quando já conversei por lá muito tempo, que ele terminou de se aprontar, eu saí com ele, eu vou contigo. Tinha umas poucas de entrada para sair na rua, que era para a igreja. Aí ele saía também sempre comigo, me acompanhando. Quando chegou na rua da igreja, ele disse, eu vou subir aqui. Aí eu digo, vou, mas estou até ali e dobro na outra rua. O que aconteceu é que quando ele foi atravessando, eu acompanhei ele, cheguei até o portão da igreja. Fiquei lá do lado de fora, aí um irmão veio e me chamou lá para dentro. Pegou na minha mão, eu fui lá para dentro, eu tinha ficado lá de fora do portão. E na hora do convite, tinha um banquinho de criança, eu me sentei no banquinho de criança, o último de trás lá na igreja. Na hora do convite, na hora que eu me sentei no banquinho, eu senti um laço me amarrando aqui, uma corrente, estalou mesmo, eu sentia que aquele jeito me abrecou. E aquele e outro, uma voz dizia, você não vai, não é para sair daí. Mas quando foi na hora do convite, desceu um irmão. Eita glória! Um diácono da igreja, era um irmão muito preparado, irmão Zacarias, ele desceu, pegou da minha mão, quando ele pegou na minha mão, aquele laço se quebrou. Eu senti aquele impacto do laço se quebrando. O homem era um homem preparado, um homem consagrado. E eu peguei quando vi as irmãs, não podia, só vi as luzes assim tão apagadinhas, que eram umas luzinhas amarelas, e eu não podia nem contemplar a face das santas de Deus, com as vestes bonitas, vestidos bem vestidas. Hoje é que está mais difícil, a coisa vai ficando por fim, hoje está mais difícil, mas naquele tempo a coisa era muito maravilhosa, muito. Quando eu entrei na igreja, que levantei, pedi para levantar, fiquei foi cego, vendo o povo, parecia santo mesmo na igreja, né? Fiquei lá cego, assentado, a corrente me amarrou, mas quando foi na hora que o irmão desceu assim, pegou na minha mão, eu me despertei, acordei, o laço se quebrou e eu fiquei enxergando e recebi a Jesus Cristo como meu Salvador, e pela graça de Deus, na época eu tinha 26 anos, hoje estou dentro de 82 anos, graças a Deus, nunca me distanciei, sou feliz, louvo a Deus, sou alegre, glória a Deus, porque Jesus Cristo me salvou. Por isso que a palavra diz, quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo. Juízo é julgamento, né, irmão? Não entrará em juízo, mas saltará para a vida eterna. Graças a Deus eu estou feliz, porque Jesus esclareceu a minha mente, né, irmão? Agora a Bíblia Sagrada diz, graças a Deus, fala no aleluia. João capítulo 1, do primeiro livro de João, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, né, irmão? glória a Deus.
Nele estava a vida, e a vida era ele, era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Graças a Deus, né, irmãos? As trevas, meus amados irmãos, é o pecado. Quem vive no pecado, ele vive cego, ele vive nas trevas. Mas diz que aquele que aceita Jesus como Salvador, passa a andar na luz, né? Jesus se prontificou, se mostrou como a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário possui a luz da vida. Nós temos a luz de Cristo na nossa vida, né? Graças a Deus por isso, porque a luz resplandeceu na nossa mente, no nosso coração. Agora nós somos felizes porque andamos na luz. E tem mais uma coisa muito importante: somos a luz, e tem aquelas pessoas que andam nas trevas que vivem procurando algo difícil na nossa vida para ele criticar, né? Por isso que Jesus manda nós permanecer com sinceridade, crente sincero, crente que fala a verdade, crente que vive a verdade, crente que prega a verdade e vive a verdade. Aonde morar, aonde vive, no lugar que comprar, pagar direitinho, cumprir serviço. Nós somos crentes, somos cumpridores dos nossos deveres. É contado como crente fiel, que Jesus mandou: sede firme e fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sede firme e fiel até a morte. Quer morrer, né? Só um diazinho não, né, irmão? Tem muitas pessoas por aí que têm começado até bem, mas depois até promete de ser fiel a Deus, mas não aguenta não suporta. Mas aqueles que tem procurado a ser homem de verdade, mulher de verdade, jovem de verdade, ele está no caminho de vida e vida com abundância. Está cumprindo o que Jesus mandou: sede firme e fiel até a morte. Até morrer, né, irmão? Eu aceitei Jesus pela uma vez, graças a Deus. E até aqui Deus tem me abençoado de uma maneira especial. Eu não tenho procurado, nunca fui a colégio, nunca estudei em colégio, nunca tive assim uma formação. Apenas meu pai, quando eu falava de estudar, meu pai dizia: para que estudar? Para puxar a cobra para os pés? Puxar a cobra para os pés, porque a gente trabalhava na roça, trabalhando, puxando com a enxadinha, e às vezes, muitas vezes, naqueles balseiros que você puxa. É verdade, era desse jeito. Você vinha às vezes até de Eita Deus! Ele dizia isso porque ele era profissional da agricultura, né? E ele falava isso pra gente. Mas um dia foi uma moça daqui para casa de um meieiro, para ensinar, eles já eram conhecidos, para ensinar lá os filhos do meieiro, né? As filhas. E eu comprei uma cartinha de ABC e trabalhava. Quando eu chegava de tarde, 5 horas, ia para lá com a cartinha de ABC, sem ele saber, sem nada, né? Eu ainda estudei a cartinha de ABC, recordei, eu tinha memória tão boa, hoje é que não está mais prestando para nada, não sei porquê. A gente quando fica velho parece que vai se acabando um pouquinho. É verdade, é. Eu me lembro de coisa da idade de 2 anos, de coisa que Eita, um mês aqui atrás, a minha filha pergunta: pai, se o senhor se lembra de irmão fulano de tal? Minha filha não lembra não. Porque não me lembro mesmo não, esqueço, né? Mas eu me lembro de coisa de 2 anos, e hoje coisa que passa com 3 meses, com 2 meses, eu nem levo muito assim a sério e esqueço, né? Minha memória está ruim. Mas as coisas de 2 anos eu me lembro. Tempo, né? Eu me lembro de coisas maravilhosas que meu primeiro pastor passou para nós, ensinou, nas reuniões de ministério. Eu tenho guardado, nunca me esqueci.
Graças a Deus. E acho bom obedecer o que ele me ensinou. Por quê? Porque eu tenho sido fiel a Deus. Nunca procurei assim ser muito sabido, né? Muito sabido. Por quê? Porque eu nunca estudei, não pude estudar para ter uma profundidade na palavra, né? Aí eu me acomodo, aí eu acho sempre melhor obedecer do que sacrificar, né, irmão? Obedecer a Deus é muito bom. Você tem que obedecer, e ele diz assim: se vós obedecer as minhas palavras, os meus estatutos, meus ensinamentos, sereis os meus filhos. E vós sereis meus filhos se fizer o que eu vos mando. Todo mundo diz que é filho de Deus. Ninguém. Quem é que é louco para dizer você não é filho de Deus, não? Ninguém não vai nem dizer isso, né? Um perigo, né, irmão? Todo mundo quer ser filho de Deus, mas não. Criação de Deus. O homem, enquanto não aceitar a Jesus como Salvador, ele é criatura. Foi feito pela mão de Deus, mas não filho. Filho só Jesus Cristo. Ele nasceu pela obra e a graça do Espírito Santo para trazer liberdades maravilhosas. Aleluia! Nós somos libertos, temos liberdade de ler a palavra, de pregar a palavra, de louvar. Nós chegamos num culto como esse, nós expressa aquilo que Deus colocou no nosso coração, na nossa mente. Nós louva, nós glorifica, nós fala a palavra. Aonde nós chegamos, nós fala a palavra. Tanto faz, não é só na igreja não. É nos cursos, pelo menos quando eu chego nos cursos, eu não tinha quieto não, eu fico por ali e vou expressando alguma coisa, só que tem umas pessoas que conduzem aquele povo que está me ouvindo, porque está aprendendo lá, né? Aí carrega, né? Aí eu fico com uma sede maravilhosa. A gente nota que tem pessoas que têm sede da salvação, tem sede de ouvir a palavra de Deus. E o Senhor até diz: Senhor, ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus, né? Aleluia! Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mais em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Graças a Deus, esse povo aqui, graças a Deus, que passaram da morte. Eu vivia na morte até os 26 anos, mas depois que eu aceitei Jesus, passei a ter vida, e a minha vida é Cristo. É Ele que nos acompanha, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos alegra o nosso coração. Glória a Deus! É Ele que nos resolve as nossas causas, é Ele que ajuda nós a vencer, é Ele que dá força para nós glorificar, é Ele que resolve todos os nossos problemas. Tem uns problemas que nós podemos resolver sem ser preciso assim, sem estar acomodando Jesus, porque é coisinha mesmo, as coisas mais fáceis, mas tem uns problemas que nós não podemos resolver, não. E tem outras coisas, tem outra coisa, se for problema que nós arranjar por conta nossa, é difícil também de Deus resolver. E tem problema que a pessoa arranja porque é teimoso, né? Quem é teimoso paga um preço medonho, mas ele avisa. E quem tem experiência é avisado, só teima se quiser, né, irmão? É verdade. Só teima se quiser. Ainda não vi um teimoso para ele ter uma situação boa. Pelo menos eu fui muito teimoso. Cheguei até a vender um bujãozinho que tinha da minha velha cozinhar o feijão, para mim viajar para casa de uma tia minha lá em Baturité. E a bichinha aí queimar lenha, dar uma fumaça medonha, né, mano? A bichinha quase cega um tempo, viu? A loucura, né? Só um bujãozinho que tinha. Vendi por três cruzeiros malvado mesmo. na época. Eita Deus! Pra minha tia. Aí depois ela reclamava, aí eu disse: cala a boca, queima lenha ali. Mas quando eu despertei, depois que eu aceitei Jesus, tenho
Eu apanhei muito. Ah, Mas eu meu queria- Deus, é desse não queria- jeito mesmo. Não queria entender que estava errado, não. Mandasse calar, cala a boca. Mas depois que eu aceitei a Jesus, eu comecei a examinar direitinho e ouvir como Deus manda a gente se comportar, e graças a Deus até aqui Ele tem me abençoado e não pretenda nunca desobedecer a meu Criador, não, né, irmão? Graças a Deus por isso, né, irmão? Deus abençoe e agradeço pela oportunidade em nome do Santo do Senhor.